Here it comes! Boom shakalaka! Bom dia, meus espectadores, meus assinantes, quem está me assistindo. Hoje estou aqui para falar da briga mais acirrada da história da NBA pelo título de melhor pontuador do ano. E isso aconteceu na temporada 77-78 e esta briga, este duelo, foi entre David Thompson, jogador do Denver Nuggets, e George Gervin, jogador do San Antonio Spurs. Mas quem vai contar essa história não sou eu, é o Vavo Narrador. Sentiram saudades dele? O Vavo Narrador, ele narrou vídeos como a história dos 15 times extintos da NBA, o vídeo do Jeremy Lin, da Linsanity, e também o vídeo em que eu contava a história do jogo com o placar mais baixo da história da NBA. Este Vavo Narrador está de volta, então fiquem com ele e acompanhem o desenrolar dessa história. A temporada 1977-78 da NBA foi marcada por um dos maiores duelos da história da NBA pelo título de melhor pontuador do ano. De um lado, George Gervin, um alarmador que jogava pelo San Antonio Spurs. Gervin começou na ABA, onde jogou as 4 primeiras temporadas de sua carreira, primeiro pelo Virginia Squires e depois pelo San Antonio Spurs. Com a migração do time de San Antonio para a NBA, Gervin entrou na liga. A temporada em questão, 1977-78, era a sexta de George Gervin como profissional, tendo sido um All-Star em todas, exceto como estreante. Do outro lado, David Thompson, um armador que jogava pelo Denver Nuggets. Thompson também começou na NBA, onde jogou por apenas um ano pelos Nuggets. No seu segundo ano, o time também migrou para a NBA. A temporada de disputa com George Gervin era sua terceira como profissional, e ele havia sido um All-Star em todas elas. Então, vamos ao embate. Durante toda a temporada, Gervin e Thompson travaram uma disputa muito acirrada pelo melhor pontuador do ano. Chegando à 82ª e última rodada da temporada regular, no dia 9 de abril de 1978, a situação era a seguinte: Gervin tinha 2.169 pontos em 81 jogos, uma média de 26,78 pontos por partida. Thompson, por sua vez, tinha 2.099 pontos em 79 jogos, média de 26,57 pontos por partida. Apenas 0,21 pontos por partida separavam os dois jogadores. Isso, em uma temporada de 82 jogos, representa aproximadamente 17 pontos no total. Ambos iriam jogar naquele dia 9 de abril. Gervin e o San Antonio Spurs fora de casa contra o New Orleans Jazz, antigo Utah Jazz. Thompson e os Nuggets também fora de casa contra o Detroit Pistons. George Gervin tinha uma grande vantagem sobre David Thompson. E qual era? Ele iria jogar depois. Então, mesmo que David Thompson conseguisse pontuação astronômica, era George Gervin que iria dar a última palavra. Jogando primeiro e sabendo da necessidade de fazer o maior número de pontos possíveis, David Thompson começou o jogo pegando fogo, acertando seus 8 primeiros arremessos. Só no primeiro quarto, marcou 32 pontos, estabelecendo o até então recorde de pontuação da NBA em um quarto de jogo. O recorde anterior era de Will Chamberlain, que havia marcado 31 pontos no quarto quarto do famoso jogo de 100 pontos. Chegando ao intervalo do jogo, David Thompson já somava 53 pontos, acertando incríveis 20 de 23 arremessos. Os jogadores do Detroit Pistons começaram a temer que Thompson poderia chegar a 100 pontos, então a marcação ficou cada vez mais cerrada em cima dele. No segundo tempo da partida, Thompson somou mais 20, totalizando 73 pontos, com um ótimo aproveitamento de 28 em 38 arremessos e 17 de 20 lances livres. George Gervin conta que estava tirando uma soneca no quarto de hotel quando recebeu uma ligação de um repórter, que lhe contou que David Thompson havia marcado 73 pontos na partida. Então é isso, disse George Gervin, que aceitou a derrota e voltou a dormir. Mas os companheiros de Gervin não iriam deixar por menos. Ao se encontrarem com ele no saguão do hotel, disseram a Gervin que fariam de tudo para ajudá-lo a fazer os 58 pontos que eram necessários para ultrapassar o David Thompson na média final. Dito e feito, após errar os 6 primeiros arremessos, Gervin entrou no ritmo do jogo e acabou o primeiro quarto com 20 pontos. No intervalo, ele já somava 53 pontos. Façam as contas. Isso significa que o recorde de 32 pontos em um quarto que David Thompson havia acabado de bater durou pouquíssimas horas. No segundo quarto de Spurs e Jazz, Gervin marcou 33 pontos. Já com 53 pontos, Gervin precisaria de apenas mais 5 para vencer o título de melhor pontuador da temporada. Só para garantir, ele marcou mais 10, saindo do jogo após 33 minutos em quadra. Números finais:
63 pontos, 23 de 49 arremessos de quadra e os mesmos 17 de 20 lances livres. A corrida final para melhor pontuador da temporada ficou assim: Gervin, 2.232 pontos em 82 jogos, média de 27,22 pontos por partida. Thompson, por sua vez, ficou com 2.172 pontos em 80 jogos, média de 27,15 pontos por partida, uma diferença de apenas 0,07 pontos. Após a temporada 77-78, George Gervin liderou a pontuação em 3 das 4 temporadas seguintes, 78-79, 79-80, quando ele bateu o seu recorde pessoal de 33,1 pontos por partida, e em 81-82. Já David Thompson jamais conseguiria esse feito. Em 1996, ambos foram indicados para o Hall da Fama da NBA. A disputa mais apertada desde então pelo título de melhor pontuador ocorreu na temporada 2009 e 2010, entre Kevin Durant e LeBron James. Durant, então jogando por Oklahoma City, terminou com 30,1 pontos por partida, enquanto James, no Miami Heat, terminou com 29,67 pontos por partida. Em 2015, Klay Thompson marcou 37 pontos em um quarto e superou o recorde de 33 pontos de George Gervin. Gervin, por sua vez, exige um asterisco no recorde de Klay Thompson, alegando que em sua época não havia linha de 3 pontos. Quero ver ele marcar 37 pontos sem nenhum arremesso de 3 pontos, disse George Gervin. Um belo de um duelo, não? A carreira do George Gervin ela foi a mais bem sucedida dentre os dois, após esse acontecimento. O George Gervin jogou 14 temporadas, incluindo NBA e ABA, e foi 12 vezes um All-Star, e também ficou 5 vezes no primeiro time da NBA. Ele também foi selecionado como um dos 50 melhores jogadores da NBA nos primeiros 50 anos da liga. O David Thompson, por sua vez, ele jogou 9 temporadas, também incluindo NBA e ABA, e ele foi 5 vezes um All-Star e ficou 2 vezes no primeiro time da NBA. E ambos têm os seus números, o George Gervin 44 e o David Thompson 33, aposentados pelos seus respectivos times. Então é isso, mais uma história se encerra. Espero que vocês tenham gostado dessa história curiosa lá do final da década de 70, que é uma década meio obscura da NBA. As pessoas sabem muito pouco sobre a década de 70 e essa é só mais uma das histórias interessantes. Valeu quem está compartilhando o canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, dá joinha no meu vídeo. Um grande abraço e até a próxima. On the final day of the season, San Antonio's Gervin led by a razor-thin margin, just 0.2 of a point per game. Early in the afternoon, David Thompson scored an amazing 73 points, third highest point total in NBA history. In the first quarter, I broke Wilt Chamberlain's scoring record. He had 31 points in the quarter. I scored 32, and I ended up with 53 and a half. I was 20 out of 23 in the first half. I made 20 of my first 21 shots. I ended up with 73 points in that basketball game. And I remember ML Carr was playing on the Detroit Pistons team, and he came up to me and said, "Man, I think you got it, DT. There's no way Gervin can beat you." David scored his 73. The press called me up and said, "Ice, you just lost your title. David got 73, beating you by 1/10 of a point." I said, "Wow, big fella. Only if anybody can do it, David, the Giant Killer could." So I hung up and went back to sleep. Ice Gervin, whose previous highest scoring game of the year had been 42, needed 58 to win the scoring title. His teammates were determined that he would have the chance. And little did I know, Doug Morton on the way downstairs in the lobby for me saying, "I ain't gonna give you a shot at this." I said, "What you mean you're gonna give me a shot at this?" "It's the title." I said, "It's not important to me." They said, "Well, it's important to us."